Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a realização de sonhos. Se você tivesse um emprego público, concursado, com um dos mais altos salários do serviço público no Brasil, tivesse estabilidade profissional para uma vida inteira, você teria coragem de trocar esse emprego pela realização de um sonho bem distante, numa área completamente avessa a essa que você foi concursado? Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora! No começo dessa edição, perguntei se você teria coragem de trocar um emprego público com alto salário e estabilidade pela realização de um sonho. Meus 2 convidados nessa edição do Triálogo tiveram essa coragem. São pessoas que o sucesso profissional é grande, mas a fome por realização pessoal é maior ainda. Eu tenho a enorme satisfação de trazer nessa edição do Triálogo Jerônimo Temel, um dos maiores empreendedores, o coach dos coaches no Brasil. E também Danilo Temel, procurador da Receita Federal, que está se lançando numa carreira no funk. Isso mesmo, uma carreira no funk. A gente vai ver o videoclipe dele, inclusive, aqui. Só que antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Pessoal, com vocês, Jerônimo Temel! Hoje o tempo escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que... A verdade é que eu acredito que as pessoas têm que viver as histórias que elas querem contar. E eu simplesmente não vivia isso. Eu simplesmente era um servidor público e eu não amava aquilo. Então como é que eu ia dizer pro meu filho, pra minha filha, viva a história que você quiser viver, se eu mesmo não vivia a história que eu queria viver? Então a grande diferença, assim, na minha opinião, desde que eu saí do meu emprego público e comecei a viver a vida que eu amo, é poder olhar para eles e falar assim: João, Carol, seja verdadeiramente a coisa que você quer ser para sua vida. Seja verdadeiramente aquilo que você ama fazer, porque é isso que faz a diferença na vida da gente. Então hoje eu tenho orgulho de construir a história que eu quero contar, né? E eu posso dizer para eles: construa as suas histórias. Não deixa que as outras pessoas digam para você que história você tem que construir. Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach, e um dia eu tive um sonho. Eu tive o sonho de fazer os coaches viverem de coach, viverem de ajudar as pessoas a serem melhores e serem bem remunerados por isso. E exatamente agora, nesse exato momento, vai começar o maior evento de coach do Brasil, onde eu reuni 1.400 coaches aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que eu sou coach e eu mudo o mundo. Então, Jerônimo, como que é pra você, bicho? Me fala a emoção que você sentiu naquele momento. Você estava passando ali no meio daquela galera e lembrando, eu acho que você lembrou da tua história toda, né? Que se você radicalizou a história da tua vida e passa num momento tão grandioso. Incrível, né? É realmente a sensação que você vai entrar, você ouve o barulho das pessoas lá dentro, você ouve aquele burburinho lá dentro. Agora, se eu fosse falar e eu vou falar 100% o que acontece ali eu não penso. Ali, eu me preparei o tempo todo para esse momento que a gente acabou de ver. Mas enquanto eu estou subindo aquela rampa e eu sei que tem 1.000 e tantas pessoas ali dentro que viajaram do mundo para me ver, eu não penso. Aquele é o momento que eu simplesmente me concentro no que eu tenho que fazer. Então, às vezes, eu nem tenho certeza do que está acontecendo lá de lá, pelo foco que eu estou. Então, o foco, eu vou aproveitar aquilo quando acaba. Terminou o evento, aí eu verdadeiramente deito no chão lá nos bastidores, aí que eu vou aproveitar. Ali eu estou só focado. Emoção. Danilo, você também tem uma trajetória semelhante à trajetória do Jerônimo, ou seja, os 2 passaram no concurso público, o mesmo concurso, eu acredito, não é? É, a mesma carreira. Mesma carreira. Advogado da União. Isso.
E vocês chegaram num lugar onde boa parte das pessoas que fazem direito sonha em chegar. Ou seja, vocês chegaram lá, olharam, não é bem isso não, vamos embora. E você está trabalhando agora uma carreira paralela que pretende colocá-la como carreira principal, que é a história do funk, né, cara? Exatamente, Fábio. O que acontece, né? A gente, né, acho que eu, tanto com meu primo Jerônimo, a gente é o nosso mundo, né? Cada um tem o seu mundo. Então, veja, tem muita gente que é servidor público e consegue ficar lá no serviço público 10, 12, 14 horas além do necessário. Mas tem muita gente que está lá, como eu acho que o Jerônimo experimentou essa sensação também, que de repente está lá e está pensando assim, caramba, tomara que chegue a sexta-feira, porque eu tô louco para encerrar minha sexta-feira, para encher a cara de cerveja, nada contra cerveja também, que eu tomo minha cervejinha de vez em nunca, mas assim, encher a cara de cerveja e esquecer da vida para segunda-feira eu voltar para minha sobrevivência, né? Acho que o Jerônimo pensa mais ou menos nesse ponto. E realmente eu estava pensando assim, lá, né, ainda sou procurador, né? Mas eu não estou feliz realmente na minha carreira, né? Eu faço, claro, com afinco tudo, mas eu hoje me encontrei realmente na carreira artística e eu tenho levado essa mensagem positiva para todo o Brasil. Eu acredito nisso, né? Que eu posso ajudar a mudar o mundo. Exatamente por isso que eu estou fazendo, porque eu quero algo mais da minha vida. Eu não quero ficar na zona de conforto, né? Eu quero realmente chegar na segunda-feira com prazer. Porque cada dia na nossa vida é um presente, né? Eu conheci seu trabalho pela imprensa. E a forma que a imprensa retratou até então representava de uma forma caricata. Depois que eu conheci o Danilo, vi que, cara, é de verdade. É de verdade, ou seja, ele não é uma parada de diversão, não criou um personagem. Ou seja, ele acredita de fato que com o funk ele consegue levar uma mensagem para as pessoas e ter melhorado a vida dele. Queria saber em que sentido você inspirou esse cara e esse cara inspirou você, Jerônimo. A gente cresceu junto, né? Jogando bola, jogando futebol junto. Eu acho que eu lembro uma vez que o Danilo falou assim pra mim, eu vou parar de comer pão. Eu lembro disso como se fosse hoje, talvez nem ele lembre. Ele ficou, sei lá, 3 anos sem comer pão. Então ficou 3 anos sem comer pão. Eu pensei, por que ele ia parar de comer pão? Ele ficou 3 anos. Então o Danilo é realmente um exemplo de determinação para mim. Né? Ele me inspira na determinação dele, conforme quando ele diz que vai fazer uma coisa, ele realmente faz. E que isso é muito importante nos realizadores, nas pessoas que fazem diferença no mundo. Jerônimo, tem várias pessoas que estão assistindo a gente agora e que, assim como vocês dois, têm um sonho grandioso, mas estão em uma zona de conforto. Acredito que sair daquele lugar ali pode ser ameaçador e acaba deixando um sonho no bolso, um sonho na gaveta para uma vida inteira. O que você falaria para essa pessoa? Eu diria o seguinte para ela, que você não acorda para realizar o teu sonho, você acorda para realizar o próximo passo do teu sonho. Então muitas pessoas não realizam o sonho porque elas pensam naquela coisa grande, sabe, Fábio? Naquele distante, nossa, talvez seja impossível ganhar 1 milhão, mas talvez seja simples de ganhar 10 reais. Então você não precisa acordar para ganhar 1 milhão, você pode acordar para ganhar 10 reais. Então você não precisa mudar o mundo de uma vez, você pode acordar para mudar o mundo de uma única pessoa. Então acho que essa é a grande diferença. Quem consegue saber o que é grande, mas realizar a cada dia um pouquinho, mais importante do que a velocidade é a direção. Sim. Nesse sentido, você mirou o que, Danilo? Então, perfeito o que o Jerônimo falou, né? Obrigado aí, eu também me inspiro nele. Eu vejo assim, Fábio, eu não olho nunca para o palco dos grandes artistas. É claro, eu modelo eles, né? Mas se eu ficar querendo ser eles hoje, talvez eu desista do meu sonho. Então eu olho muito mais para onde eu saí. E 1 ano atrás, o MC Marombado, ele não era nada, não era conhecido. E hoje o MC Marombado é um artista que já foi no Faustão, que já foi no programa Bom de Papo, que já foi em várias mídias. Já foi no Triálogo. Já foi no Triálogo agora com o Fábio Flores. Estou aqui com o Jerônimo Temel, que é um super coach, né, muito famoso. Então, meu primo, né? Então, é isso que o Jerônimo falou. Eu não me preocupo necessariamente com os grandes artistas, embora eu modele eles, sim, né? Mas eu vejo de onde eu saí passo a passo caminhando nessa direção. Olha só, o que a gente tem aqui no programa? Na semana passada veio o coach Felipe Bahia. Ele tem um trabalho de emagrecimento pela mente, ou seja, ele muda o mindset dos seus clientes e a pessoa encontra um emagrecimento definitivo. A gente trouxe aqui uma cantora que ela tem 30 quilos acima do ideal e ela fez um pacto com ele,
comigo e com quem está nos assistindo que emagreceria 10 quilos em um mês. Hoje é o dia da pesagem e vai ser a primeira meta. Como você falou, não é aquele sonho de perder os 30. Ela vai ganhar a meta dessa semana. Então vamos saber como é que foi. Infelizmente, a cantora Luana Vilaverde desistiu antes de começar. Por esta razão, ao invés de exibirmos o quadro, exibiremos uma dica do Jerônimo Telme para ela e para todos que pensam em desistir de seus projetos e sonhos. Muito interessante, né? A gente tem a tendência de acreditar em opostos. Gordo e magro, alto e baixo, como se tudo fossem opostos. E tem um oposto que ele não é verdade. Às vezes a gente acredita que sucesso é o oposto de fracasso. E óbvio, fracasso é o oposto de sucesso. Só que isso está completamente errado. Na verdade, o fracasso ele é uma etapa do sucesso. Primeiro vem o fracasso, depois vem a disciplina e a determinação de continuar adiante. E aí depois vem o sucesso. Sempre que a gente entender que se eu sou fracassado, eu não sou bem sucedido, isso vira polos, o que não é verdade. O fracasso ele é nada mais, nada menos do que a primeira etapa. E a vida toda é feita em etapas. Se você acreditar nisso, você vai entender que quanto mais você se afasta do ponto A, mais você chega perto do ponto B. E se você fracassou, nada mais, nada menos que você fez é aprender um jeito de como não fazer aquilo. Beleza, faz de novo. E se você fizer de novo e fracassar de novo, você aprendeu um segundo jeito de como não fazer aquilo. E se você continuar, você vai saber tantos jeitos de como não fazer aquilo que de repente só vai sobrar a forma certa de fazer. E aí as coisas começam a acontecer. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre realização de sonhos. A gente tem Jerônimo Temel, um coach que vive hoje o sonho dele. O Danilo Temel também, primos, que também uma carreira jurídica de extremo sucesso e decidiu que o sucesso maior dele pode estar no funk e está trabalhando a conquista dessa meta. Danilo, qual foi o seu clique? Qual foi o dia que você falou assim, não, cara, tá legal, mas pode ser mais do que isso? Então, eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, eu mudei radicalmente minha alimentação e num desses livros, Fábio, eu li o seguinte, olha, faz uma pergunta para você mesmo. Onde você quer estar daqui a 5 anos? E olha para o seu colega de trabalho que está há mais de 5 anos que você no seu trabalho e vê se ele está feliz. E eu tinha um colega de sala que estava se aposentando e eu percebi que ele reclamava dos mesmos problemas que eu reclamava. E aí eu realmente caiu a minha ficha, eu falei, caramba, daqui a 5 anos, se eu não fizer nada agora, eu realmente vou estar na mesma posição. E aí eu fui correr atrás desse sonho meu, que era gravar a minha música que eu registrei aos 17 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. E aí aos 40 anos eu me dei de presente e essa música, ela realmente fez um sucesso danado, teve 10 mil visualizações no YouTube e a partir daí eu vi que realmente eu acho que eu tinha uma chance como artista, como cantor e eu venho desenrolando essa carreira muito bela aí. Que maravilha, inspirador, né? Duas histórias dessa natureza. Eu queria saber o seguinte, hoje, Jerônimo, você teve a coragem de dar o passo, você cruzou a fronteira. Hoje, o que te realiza? O que você olha e você fala bem assim, poxa, eu acertei. O que te faz não se arrepender de falar assim, poxa, eu tinha um salário, cara. Cara, é a vida transformada das pessoas. Cada vez que alguém chega pra mim, verdadeiramente, no final de uma palestra, ou um e-mail que a gente recebe, ou um presente, cara, poucas coisas me deixam mais feliz que receber um presente. Fez uma coisa muito simples, uma coisa que a pessoa fez à mão pra mim, né? E fala, João, eu tô te mandando isso porque você mudou a minha vida. Isso é o que hoje verdadeiramente me faz acordar. Além de mudar vidas, você já salvou vidas. E você, Danilo, qual foi assim, o grande momento assim, da tua trajetória na música que você fala bem assim, poxa, por isso aqui já valeu a pena eu ter dado esse passo? Olha, Fábio, eu chegando aqui hoje, né, no seu estúdio, a moça aqui, que é a secretária, virou e falou, pô, sou sua fã, você, o MC Marombado, te vi no Faustão, e abriu um sorriso enorme para mim. Eu falei, não, vamos tirar uma foto quando acabar aqui a entrevista. Então, quando eu chego na escola para buscar, né, os meus filhos, e eu peço, tenho lá os coleguinhas, e pedem autógrafo, tio, legal o teu trabalho.
Então você está levando uma mensagem, né? Até mesmo num estilo de música, que é um estilo hoje que é um pouco discriminado até pelas letras que tem, Sim. e você está podendo influenciar adolescentes no sentido positivo da vida. Então isso realmente, esse retorno, esse carinho que eu tenho dos fãs, hoje eu tenho fãs do sul ao norte do país, né? Na minha fanpage, e realmente esse carinho, esse retorno, para mim, é que vale muito a pena. É inspirador, sabe? Ver duas histórias dessa maneira. Eu tenho certeza que outras pessoas estão assistindo a gente e pensando, de repente tirando um sonho da gaveta, fala, cara, será que eu arrisco mais uma vez? Será que vale a pena? Então eu acredito piamente nessa possibilidade. Aqui no programa, o que a gente tem? A gente tem um quadro também com uma professora de programação neurolinguística, a Luísa Lopes. Ela, toda edição, ela traz uma dica pra gente de programação neurolinguística. Eu quero saber qual foi a dica que ela trouxe pra gente hoje. Então, Luísa, qual é a nossa dica? E aí, Fábio? Mais um intoxicador da comunicação. E quando eu falo da comunicação, a comunicação é a espinha dorsal dos relacionamentos. E quando essa espinha dorsal não vai bem, o que acontece com os relacionamentos? A coisa vai mal. Um outro intoxicador é o julgamento. O que é julgar uma pessoa? É colocar uma etiqueta nela, é colocar um ponto de vista seu e às vezes um ponto de vista que está denegrindo, invalidando o outro. Quando eu julgo uma pessoa, eu deixo de ver toda a beleza daquela pessoa, porque eu vejo só através daquela etiqueta. A etiqueta que eu coloco, ela tem um peso na pessoa, mas ela tem um peso em mim também. Quando eu falo para uma pessoa assim, essa pessoa é desonesta, eu tive que criar essa palavra em mim. É por isso que quando a gente julga o outro, a gente às vezes não se sente muito bem. E quando você tem um julgamento de uma pessoa, repito, você só vê através dessa lente, através desse julgamento. Você deixa de ver toda a grandeza e todo o valor, todas as qualidades daquela pessoa. A dica é, que tal se nós, a partir de hoje, ampliasse a nossa percepção do outro, olhar o outro com um olhar mais apreciativo, ter mais carinho, ter mais respeito pelo outro e, com isso, abandonar todo e qualquer julgamento, mesmo porque o julgamento também é uma propaganda negativa sua. Quando você vê alguém falando mal do outro, você tira todo o crédito daquela pessoa. Vamos praticar isso? A partir de hoje, então, fica aí. Abandone o julgamento, faça uma boa conexão com o outro e veja as qualidades dele. Ótima dica, Luísa. Sempre trazendo reflexões, provocações da programação neurolinguística. E a gente fecha esse bloco com Danilo e o Funk do Zenta. Vamos conhecer o clipe aí? Vamos lá. Vamos lá. É o funk do Zenta! Todo dia, toda hora eu estou lá. Eu trabalho, estou pronto pra malhar. Eu podia deixar tudo como está, tomar uísque e me acomodar, mas vou ver o meu corpo suar, só pra poder te impressionar. Eu sou 40, mas você não aguenta, seja com Halls ou com chiclete menta. Eu sou 40, mas você não aguenta, seja com Halls ou com chiclete menta. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre realização de sonhos. Tem o Jerônimo Temer, Danilo Temer, MC Marombado, a gente viu o clipe dele aí, vocês perceberam que o cara é correria mesmo. Olha só, agora a gente vai pro quadro Melhor de 3, ele começa agora, logo depois dessa vinheta. Então olha só, vamos primeiro aqui. Como vocês se sentem melhor? De terno, polo ou regata? Posso ser eu? Eu sou MC Marombado 24 horas.
por dia. Então, de regata, com certeza, né? Inclusive na frente do juiz, na hora de defender uma Jerônimo. Eu de polo. Pra não negar, tô aqui, eu de polo aqui. Exato. Eu, como sou muito marombado, assim como ele, prefiro ficar sem camisa, que eu acho que as pessoas valorizam as curvas. Vamos ver. Grandes juízes, que eu gostaria, vocês são do meio jurídico, eu gostaria que vocês falassem qual que vocês acham o melhor juiz dos três. Joaquim Barbosa, Sérgio Moro ou Arnaldo César Coelho? Eu acho que o Joaquim Barbosa, sem medir a qualidade dele como juiz, para mim ele teve uma importância muito grande para o país por ter aberto as portas e se expor por assuntos tão delicados, sem medo de vir para a imprensa, sem aquela história, eu sou juiz, eu não posso trazer isso para a imprensa. Então ele jogou para o povo, para o popular, sim, o que ficava escondido dentro de 7 chaves lá. Então sim, acho que eu escolhi ele por essa razão. Danilo. Olha, o Sérgio Moro, uma pessoa incrível, né? Uma grande liderança. Mas eu vou hoje aqui, né? A regra é clara. A regra é clara, até porque eu tô aqui de campeão hoje, né? Divulgando meu clipe também, que tá no ar aí, no YouTube, né? O campeão inspirado no Alisson na Larissa do vôlei. Eu vou escolher hoje alguém do esporte. Arnaldo César Coelho. Coelho também, a regra é clara. A regra é clara, isso aí. Vamos lá, próximo então, olha só. O que é mais importante para realizar a realização dos sonhos? Foco, força ou fé? Os 3. Escolhe um. A regra é clara, tem que ser um. Foco. Foco, clareza. O poder do foco, o poder da clareza. Se você tiver foco, tiver clareza, a fé vem pela clareza do que você quer. Você quer aquilo. É tão magnético que a fé vem junto com aquilo ali. Então, e a força acaba vindo. Se você não tem foco, a força vai embora e a fé esmorece. Com foco, vem força e vem fé junto. Então, eu concordo com o Jerônimo do ponto de vista eu acho que mental. Vai escolher a força, né? Não, do ponto de vista mental, concordo em gênero grau. Mas do ponto de vista espiritual, né, eu escuto a palavra todo dia também e eu escolho a fé, porque a fé, ela permite que a gente realmente acredite, né, e acreditando você materializa. Sim. Então, ele falou a parte mais mental, eu falo a parte mais espiritual. Fico com a fé. Eu vou ficar na força para ficar no meio. A gente não tem briga. Vamos lá. Quem é mais inspirador para vocês? Os 3 que a gente vai colocar aqui. Anthony Robbins, Napoleon Hill ou Érico Rocha? Os 3 são demais. 3 líderes, 3 lideranças. Olha, eu vou ficar com... Olha, é difícil escolher. É complicado, mas eu vou ficar com Napoleon Hill. Realmente, ele fez um trabalho de 25 anos de pesquisando o sucesso, né? E ele conta nos livros dele que ele realmente passou momentos difíceis nesses 25 anos, inclusive duvidando do próprio trabalho dele, se realmente teria o sucesso que teve. É um livro que está aí, ele terminou o livro em 1970, se eu não me engano, e é um livro que está há 50 anos e é atual. Sim. Então, eu fico com Napoleão Hill. O Érico Rocha, para mim, hoje é um amigo, é um mentor para mim, é um cara que mudou minha vida. Acho que ao longo de uma vida, a gente não é uma pessoa que muda a nossa vida, algumas pessoas mudam a nossa vida. O Érico é uma delas. Agora, como inspiração, o Érico me ensinou a levar a minha arte para o mundo, né? Como o maior nome de marketing digital do Brasil. Agora, o Tony Robbins é quem eu me inspiro, as pessoas que vão aos meus eventos dizem que... Não, eu tenho essa impressão, eu não fui ao evento, mas já assisti em vídeo, a sensação que eu tenho das pessoas em relação a você é a mesma que as pessoas têm em relação... Muitos me dizem que é o mais próximo que vem do Tony Robbins, e ele me inspira muito porque eu acho que a gente tem uma coisa em comum, que é se importar ao extremo, né? Eu me exporto ao extremo, então Tony Robbins para mim. Também, Tony Robbins também. Agora é uma questão mais acadêmica, eu pedi licença até para tocar nesse assunto com vocês, eu gostaria que vocês avaliassem o mérito artístico desses 3 grandes nomes da música popular brasileira, e eu queria saber qual o preferido de vocês, no caso. Popular mundial, música mundial, eu diria. Menudo, Dominó ou Polegar? MC Marombado. Eu sou 40, mas você não aguenta. Sim. Então tá certo. Então eu fico com o MC Marombado. Ficamos os 3 então. Maravilha. Olha só, eu quero agradecer imensamente a visita de vocês aqui. Só que antes eu gostaria que vocês falassem primeiro dos livros. Jerônimo, você está com um livro aí. Claro. Queria que você falasse para o público sobre esse livro.
Fábio, eu que agradeço, né? Eu já vou falar do livro, eu que agradeço. Acho que o trabalho que você faz aqui é incrível. Como a gente sempre fala, se você mudar a vida de uma única pessoa, você muda o mundo. Eu tenho certeza que a cada programa você muda a vida de muitas pessoas aí que estão vendo a gente, dessa enormidade de audiência que você tem aqui no teu programa. Cara, então o livro é Produtividade para Quem Quer Tempo. É um livro onde eu ensino as pessoas a produzirem mais com menos esforço, né? Eu não acredito que produtividade é você trabalhar cada vez mais. Ao contrário, o chinelinho na capa do livro mostra, no que eu acredito é que produzir melhor é você trabalhar menos, ter menos esforço para ter mais resultado. Sim. Então é um livro que você encontra em qualquer livraria, na grande rede. Obrigado Valeu, pelo convite, cara. obrigado pelo Eu carinho. que agradeço mesmo. Danilo, você também está com um livro aqui. Eu tô aqui, mas eu prefiro focar. Esses dois são livros do direito, na época que eu estava aí como professor, fui professor 10 anos, mas eu prefiro focar hoje, Fábio, até nas palestras que eu venho fazendo. Eu venho fazendo palestras de cunho social, né? Eu vou fazer uma agora dia 12 de agosto, numa escola pública da Serra, onde eu trabalho o segredo dos campeões, onde eu falo para adolescentes justamente, né, o poder da escolha, a autorresponsabilidade, crenças limitantes e fortalecedoras para que eles se desenvolvam como seres humanos. E no final eu canto meu show, eu faço meu pocket show de funk positivo, então eu prefiro focar nessa parte aí, que é a parte que eu tô na vibe atual. Maravilha. Cara, obrigado aí valeu pelo convite, tá? Eu que agradeço a sua presença. E agradeço a presença de cada um de vocês que assistiu a gente até esse momento. Se você pegou o programa pela metade, não precisa ficar chateado. Esse programa está na íntegra no nosso site, imagem.tv.br/triálogo. Tem esse programa na íntegra. Quer sugerir um tema pra gente? É fácil. Você vai lá no facebook.com/triálogo na TV. Deixa a sua sugestão de tema, sugestão de entrevistado. Comenta o programa de hoje, que vai ser bem legal pra gente. E a gente se vê ao longo da semana. Toda segunda-feira tem um programa inédito às 22h30 e depois vai reprisando aí, eu encontro vocês em vários horários. Um forte abraço e até!